Hoje vamos falar na nossa live semanal sobre a uso capião e uns breves comentários sobre a uso capião, breves apontamentos que, como a maioria sabe, a uso capião é uma forma originária de adquirir a propriedade, embora ainda, século XXI, temos preconceitos em relação ao uso capião, porque muitas pessoas ainda confundem com a questão da posse e até seria a posse de má fé. Não é o caso para que adquiramos, né, a pessoa natural adquira a propriedade pela uso capião, seja pela via judicial ou pela via extrajudicial. Uma boa noite, doutora Márcia, prazer tê-la aqui. Vamos iniciar nossa live e falar sobre um tema muito importante, que além de moradia, é a propriedade, além da posse, é a propriedade, que é fruto originário da dignidade da pessoa humana, né? Que é ter a moradia. Mas ainda há confusão sobre o que é moradia, sobre o que é propriedade, sobre o que é posse, o que é detenção, né? E principalmente o preconceito de toda a nossa sociedade, talvez pelas raízes do Código Civil de 16, o tempo que regia o ato, a época, a questão cultural, de que a uso capião não seria uma forma legítima de aquisição da propriedade. Ao longo do tempo, vimos que não é isso, e inclusive a partir, na verdade, de 2017, mas Código Processo Civil 2015, 2016 vigente, 2017 CNJ com provimento 65 de 2017, lá está o procedimento da uso capião pela via extrajudicial, né, que é uma forma mais célere, talvez mais eficaz e um tempo bem mais razoável de duração do procedimento. Agora, o grande problema é o preconceito que vige em relação ao uso capião. Para sabermos, entendermos ou começarmos a entender o que é a uso capião, né, que é uma forma originária de adquirir a propriedade. Isso instado a tema no STJ no mês passado, né, isso ficou definitivamente entendido, interpretado, que é uma forma de aquisição originária da propriedade. Eu posso ter uma nova matrícula, mesmo que se o imóvel não tiver matrícula, eu posso ter uma nova matrícula no registro imobiliário, a sequela averbada, registrada no registro imobiliário, com outro número de matrícula para aquela unidade imobiliária. Porque, como vocês sabem, cada imóvel tem uma matrícula no registro imobiliário, né? E essa forma de adquirir a propriedade originalmente, como uma arrematação em asta pública de um imóvel, também é uma aquisição originária da propriedade. Mas a propriedade é um direito real. Agora, esse direito ele só é real se ele tiver
sequelado, registrado lá na matrícula do registro imobiliário em relação à confiança legítima e à segurança jurídica. Nós temos o registro imobiliário como tínhamos o registro na paróquia. Os imóveis eram registrados na paróquia, era o chamado registro do paróquio, né? Que aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, existe ainda foros que são pagos para a igreja, né? Lá no Largo da Carioca, no centro do Rio, ainda existe foros, porque os foros, né, que são criados como os laudêmios, os terrenos de marinha, ainda vigem as disposições do Código Civil de 16. Então, vigente 2 diplomas legais, Código Civil 16 e o Código de 2002. É um ledo engano falar que o Código Civil de 16 ele foi completamente subrogado, né, pelo Código Civil de 2002. Não, tem disposições ainda vigentes lá no Código Civil de 16, né, o Código de 1916. E o Código de 2002, vigente, que dispõe lá na regra, se vocês quiserem anotar, 1238, que fala da aquisição da propriedade imóvel. No capítulo 2 e adiante, na seção 1, fala da uso capião, que por muito tempo as pessoas discutiam até se era do uso ou da uso, mas é da uso capião. Então, é lá na regra do artigo 1238. Eu vou dar uma lida rápida. Aquele que por 15 anos é a chamada uso capião extraordinária, tá? Extraordinária, ou seja, não é necessário perquerirmos a boa-fé, né? Não é necessário, que está lá, sem interrupção, né? Possuir como seu um imóvel, quer dizer, é o chamado ânimos de dono. Nós temos que, para a pessoa natural adquirir a uso capião, a propriedade pela uso capião, é necessário agir como dono. Teve um caso num tribunal, eu não lembro qual tribunal, mas que a pretensão era a aquisição da propriedade pela uso capião, só que no caso concreto a pessoa ela estendia as roupas no varal, mas ela estendia a roupa no varal do terreno vizinho, né? E essa pessoa pretendeu adquirir. Só que a pretensão não foi procedente, justamente em função de que ela não agia como dono ou como dona da propriedade, né? Ela não tinha a posse, e não agia como dona. Então, ela não era realmente dona, ela não tinha o ânimo de dono. Então, foi julgado improcedente, né, esse pedido. Então, nesse sentido, ainda que seja a uso capião extraordinária, porque no início eram 20, né, o Código Civil de 2002 reduziu o prazo para 15 anos. Não precisa de boa-fé, mas tem que agir como se fosse o dono da propriedade, né, como dono. As pessoas agem normalmente de boa-fé, porque a pessoa adquire isso no valor daquela pessoa que adquire imóvel, ele compra no chamado papel de pão, entre aspas, chamada escritura de papel de pão.
Porque acima de 30 salários mínimos, a escritura tem que ser pública, não pode ser um instrumento particular, tem que ser um instrumento público. Só que as pessoas, o homem médio brasileiro, o senso comum, de boa fé, né, de boa fé em relação ao senso comum, não a questão da regra do 1238, que não é necessário perquirir a boa fé. O que eu digo é que no valor axiológico daquela pessoa, a pessoa quer adquirir o imóvel, eu comprei o imóvel, né? Não importa que seja escritura pública, como diz a regra, né, do ordenamento jurídico, que nós temos que ter uma escritura pública de imóveis acima de 30 salários mínimos. Então, eu adquiro uma folha de papel, o sujeito dá um recibo, às vezes nem recibo, né? Um contrato na forma verbal, e só que esse instrumento, este, entre aspas, papel de pão, ou essa escritura particular, né, né, esse instrumento particular, esse contrato particular, ele não pode ser sequelado, ele não vai ser, porque existe um procedimento para que o documento seja averbado e registrado na matrícula do imóvel, né? Aí vocês vão dizer, mas o contrato da Caixa Econômica Federal com a instituição financeira, uma empresa pública, não é particular? Só que a lei, a regra, admite o instrumento particular, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, com força de público, não é isso? Antes se fazia a hipoteca, as hipotecas, né? Tinha uns graus de entre aspas, segurança, ou seja, de garantia. Uma hipoteca de primeiro grau, segundo até terceiro grau. Hoje, a Caixa Econômica Federal faz a alienação fiduciária, né? Que, na verdade, o imóvel, a propriedade é da Caixa. E esses imóveis que são vendidos, né, entre aspas, vendidos por alienação fiduciária, no instrumento particular, embora tenha força pública, eles não podem ser adquiridos pela usucapião. Estude for concurso. Uma boa noite, prazer tê-los aqui, né? Porque o perfil, eu não sei se há uma pessoa ou são vários. No meu perfil sou eu e vocês, mas de toda forma um prazer tê-lo aqui nessa nossa live sobre a usucapião. Então, esse contrato da Caixa Econômica Federal, ele é o instrumento particular, só que a lei, a regra, admite como público, força de público. Então, ele é levado a registro lá, averbado na matrícula do imóvel. Essa alienação fiduciária, ela é averbada na matrícula do imóvel, correto? Então, esses imóveis que são da Caixa Econômica Federal, que são alienados fiduciariamente, alienação fiduciária, não há como adquirir pela usucapião. Não, isso não tem como. Agora, os imóveis que não são, eles podem serem adquiridos pela usucapião. Eles têm a possibilidade, desde que tenham os requisitos, né? Os requisitos para a usucapião pelo cartório, pela via extrajudicial, eu tenho lá o provimento 65, que o suporte de validade. Olha só como é que por isso que eu falo que o ordenamento jurídico é um novelo de lã, ele é perfeito. Se vocês lerem lá o provimento 65 de 2017, olha aqui, está aqui. Se vocês tiverem, olha lá. Provimento 65 de 14 de dezembro de 2017. Olha lá.
estabelece as diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial pelo cartório nos serviços notariais e de registro, ou seja, tem o cartório de notas e o cartório do registro imobiliário, né? Tem cidades que, como aqui, a região dos Lagos, Saquarema, principalmente aqui Saquarema, onde eu estou, é um ofício único, então lá é o ofício único. Então funciona como se fora notas e registro imobiliário, correto? Mas o registro e a averbação da usucapião é feito no ofício único, é lá nesse ofício. Existem outros cartórios de notas, né? Nas cidades, né? Nos bairros, só que eles são ofícios, notas, não é registro imobiliário. Mas aqui o registro imobiliário é um ofício único de Saquarema. Então, lá as sequelas dos imóveis são realizadas lá, na matrícula de lá. Então, correto? Então, adquire-se a propriedade quem chegar primeiro, quem pré-anotar, quem pré-notar, né, aquele contrato, né, aquele instrumento, no caso da usucapião, instrumento público, porque quando se faz pela via extrajudicial, é uma escritura pública que vai ser sequelada no registro imobiliário, que vai ser averbada e registrada, correto? É uma escritura. Por isso eu tenho lá os procedimentos, que é esse procedimento de 2017, que é do provimento 65, de 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Justiça. Então, voltando a falar do ordenamento, estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis. Então está lá. Olha como é perfeito. A Corregedoria Nacional de Justiça, usando de suas atribuições legais e regimentais. E aí tem vários considerandos. Aqui é uma técnica legislativa, é claro. Mas olha aqui, eu quero, considerando o poder de fiscalização, normalização do poder judiciário, os atos praticados de seus órgãos, aí está lá, Constituição da República, aqui se fala federal, mas eu entendo que é Constituição da República, né? Nós somos uma república, não é federação, é uma república, então é a Constituição da República Federativa. Mas tudo bem. Artigo 103b, parágrafo 4º, 1, 2, 3. É o suporte de validade, que é a Constituição da República, né? O próprio provimento não precisaria falar, mas falou porque é uma técnica legislativa, ou seja, o suporte de validade à Constituição da República, né? Aqui eu tenho o provimento, tem a Constituição da República, tem o Código Civil e o Código de Processo Civil. Então lá tem vários considerandos, né? Inclusive a Lei de Registros Públicos, que considerando o artigo 8º, o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, considerando a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Pois não, doutor Dilson, um grande abraço, uma boa noite, prazer tê-lo aqui. O doutor Dilson é vice-presidente da OAB de Araruama, ao qual pertenço, né? Sou inscrito na OAB de Araruama. Um grande abraço, prazer tê-lo aqui. Estamos mais ou menos no início da nossa live sobre a usucapião. Grande abraço, doutor. Então, vamos lá. Então, por isso que é interessante entender o ordenamento jurídico. Então, esse provimento 65 de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, que lá dispõe o procedimento para a usucapião extrajudicial no cartório, sem provocação do Estado juiz. É claro, se tiver uma dúvida, por exemplo, se um confrontante, né, daquele imóvel, aquela pessoa natural quer usucapiar, chamado usucapiente, quem quer usucapiar é chamado de usucapiente. Então, o cartório notifica
os confrontantes. Se uma pessoa falar, não, esse imóvel é meu, não é dele. Então, se tiver um litígio, aí é claro que há uma utilidade e necessidade de provocação da jurisdição. O próprio cartório oficia e remete para o Poder Judiciário, correto? Até então, a uso capião pela via extrajudicial não há necessidade nem utilidade do Estado juiz intervir naquela relação, né? Como intervém menos agora no divórcio, não é isso? Né? Para que o Estado juiz intervir no divórcio? Bom, eu não preciso mais, não há necessidade de provocar o Estado juiz, ou seja, a jurisdição. Basta, nesse caso, aqui, direto no cartório, né? Vai direto no cartório. É claro que nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tenho o provimento também da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se você estiver em São Paulo, tem o provimento do Tribunal de São Paulo. Mas todos os estados do Brasil, o suporte de validade é o provimento 65 de 2017, de 14 de dezembro de 2017. Só que não é essa facilidade que estamos conversando aqui. Isso foi aos poucos, no caso que eu estou falando da uso capião extrajudicial, essa uso capião tem cidades no Brasil que ainda não tem nenhuma uso capião em cartório, embora nós temos lá essa previsão legal, né? Tem a regulamentação em 2017, só que ainda não há uso capião, nós estamos em 2023, ainda não, é isso? Eu espero que sim. Fizeram uma pergunta aqui, um amigo, sobre por que fazer uso capião pela via extrajudicial. Eu disse que seria celeridade, efetividade e um tempo razoável para que a pessoa adquira a propriedade, ou seja, aquela pretensão da pessoa que age como dono, é possuidor daquela propriedade imobiliária, age como dono, fosse, né? Ou além de agir como dono, tem a função social, entendeu? Porque, por exemplo, na uso capião rural, são 2 anos. A pessoa tem a moradia, plantação, função social, né? Ela adquire com 2 anos. Ou a uso capião especial, que são 5 anos, urbana ou rural. Só que, nesse caso, a pessoa não pode ter outro imóvel, correto? Então, vamos lá. As espécies de uso capião. A uso capião, ela é extraordinária, que são 15 anos, não precisa de boa fé, mas tem que ser ânimo de dono. Por isso que eu dei o exemplo no início da live, de uma pessoa que queria o uso capiende, a pretensão era usucapir o terreno vizinho, a pessoa morava, né, exercia a moradia, né, o domicílio, a residência, a moradia numa casa, e no terreno ao lado, eu não sei se pulava o muro, eu acho que não, né? Eu acho que deve abrir uma porta e passava para o terreno vizinho e estender as roupas no varal, né? E pleiteou, né, pela via judicial, é claro, não tinha ainda a uso capião no cartório, pela via extrajudicial, pleiteou em juízo, provocou o Estado juiz, a jurisdição, e o pedido foi improcedente, porque a pessoa humana não tinha o requisito do animus domini, não utilizava como dono, entendeu? Por quê? Ela ia lá estender a roupa, ela ou ele ia estender as roupas no varal e voltava, sabe? Não usava como moradia, certo? Isso é questão de prova. E outra coisa aqui muito interessante não,
além de interessante, é importante. Mesmo sendo a uso capião pela via extrajudicial, nós temos que provar, nós temos a causa de pedir. Nós não vamos fugir da causa de pedir. Porque assim, o que nós queremos, nós seres humanos? Nós queremos o que é mais fácil, ou seja, o que é mais fácil? É o resultado, não é? Tanto é que nas redes sociais, geralmente os conteúdos são feitos em 15 segundos, 1 minuto, não é isso? Eu tenho dificuldade ainda, né? Eu tinha um quadro aqui, um perfil que era aprendendo direito em 1 minuto. Aprenda direito, algo assim, eu não lembro. Mas eu levava mais de 1 hora para produzir aquele conteúdo de 1 minuto, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas querem o resultado e não aquele percurso do aprendizado para entender, né? Por isso que eu digo que a pessoa tem que entender primeiro o que é posse, o que é detenção, para depois entender o que é propriedade, né? É preciso entender o que é o requisito de boa-fé, o que é o requisito do ânimo de ser dono, né? Para entender. Então, na uso capião extrajudicial, nós temos que ter também a causa de pedir e provas. A causa de pedir é contextualizada com a prova. Qual é a causa de pedir? Né? É que a pessoa ela realizou um contrato, não é isso? Um contrato no chamado papel de pão. Foi lá, recebi do Walter, né, o valor de X pelo terreno, pela casa ou pelo apartamento. Geralmente é terreno, casa, né? Geralmente terreno, recebi. É uma chamada escritura de papel de pão. Pronto. De boa fé, a pessoa recebeu, né? E ela está lá. Ela é necessário o quê? Realizar as benfeitorias. Ela tem que construir uma casa, comprou o terreno, construir uma casa, ou não. Se for 15 anos, não é preciso nem ter a boa-fé. Agora, se for 10 anos, é preciso usar pela moradia, e a regra do artigo 1238, parágrafo único, diz que nós temos que ter, para 10 anos, moradia ou benfeitoria ou sempre ou seja, aí se você tiver a função social e uma escritura de papel de pão, né, que a pessoa transferiu a posse para você, ali você adquire ali a propriedade, né? Então você adquiriu ali, então você tem 15, 10 anos ou 5, né? Quanto mais tempo você ficar na posse daquele imóvel, agindo como se dono fosse, né? Ali não precisa de boa-fé se for 15 anos. Se for 10 anos, aí já tem que ter a boa-fé. Mas todos é preciso ter ânimos domini. No início da live eu falei do preconceito que tem com a uso capião, né? O preconceito é tão grande que, pasmem vocês que são mais de 40 milhões de imóveis, mas eles são irregulares, tudo irregular, muito imóvel irregular no Brasil, porque as pessoas, primeiro, é preciso ter algum poder econômico para fazer, praticar os atos no registro imobiliário, né? Porque é feito por atos, são atos, né? Então é preciso fazer as escrituras públicas, né? Que um determinado valor só admite a aquisição da propriedade, o instrumento tem que ser público, não pode ser particular. Mas as pessoas fazem a si mesmo um instrumento de papel de pão. Eu advoguei
um caso que numa pesquisa que eu fiz no STJ, na época, em 1999, ministro Salvo de Figueiredo, eu advoguei, porque o advogado, ele ora atua o fornecedor de serviço, ora, né, para o consumidor, é isso? O advogado não é juiz, embora as pessoas dizem que é o primeiro juiz. Eu entendo que não. Eu entendo que o advogado, ele é o primeiro a interpretar a causa de pedir. Ele interpreta a causa de pedir, por isso que é o entendimento que é o primeiro juiz. Recebe e ele, com a capacidade técnica postulatória, ele verifica qual é a causa de pedir, porque a pessoa, naquele conjunto de fatos, ela vai dizer, olha, é esse que eu quero. No caso da uso capião, eu pretendo adquirir a propriedade. É isso? Então, eu tenho lá as causas de pedir. E as provas. Aí o advogado é o primeiro juiz, porque o advogado ele vai, tecnicamente, formular aquela causa de pedir e fazer um requerimento, no caso da uso capião extrajudicial, ou, se for pela via judicial. É preciso fazer um pedido, né? A petição inicial. Mas tem os requisitos também. Tem a causa de pedir, tem a prova, é isso? Então, quando eu tenho um papel de pão, eu tenho lá, porque normalmente o tabelião, a tabeliã, geralmente pede, qual o documento? Tem algum documento? Né? Geralmente é o papel de pão, uma escritura, entre aspas, escritura, um instrumento particular, o papel de pão. Esse vai ter a partir dali. Agora, se eu estou com esse papel de pão, aí eu vou lá, né? Eu tenho uma posse, eu tenho uma posse do terreno, papel de pão. Eu vou lá, faço um outro papel de pão. Essa posse, adquirida de boa fé, ela vai sempre permanecer de boa fé, né? É claro que tem, eu não quero complicar a cabeça de vocês, que tem, é claro, entendimentos que a posse é sempre adquirida de boa fé, ela vai sempre ficar de boa fé. Agora, tem entendimentos que a posse adquirida de má fé, depois ela transmuda para a posse de boa fé. Aí tem o caso da transmutação da posse. Por exemplo, um caseiro. O caseiro ele não tem a posse, ele tem a detenção porque ele tem a subordinação daquele dono da coisa, dono da fazenda, dono da casa, dono do sítio. Né? Agora, com o tempo ele vai ficando, ele aí transmuta aquela detenção para uma posse, né? Para uma posse de boa fé, chamada transmutação da posse. Mas isso já é uma questão para posterior entendimento. Aqui são brevíssimos apontamentos da uso capião que a gente até ultrapassou, não é isso? Então eu não quero cansá-los, eu acredito que o pontapé inicial para esses conteúdos sobre a uso capião, vamos falar mais da uso capião, mais especificamente a uso capião pela via extrajudicial, que é uma forma de aquisição originária da propriedade. O STJ decidiu no mês passado o tema sobre a aquisição originária da propriedade, entendeu? Então, como é a aquisição originária, não há transmissão, né? É originária, então não tem essa transmissão. Aquele exemplo que eu dei, eu tenho lá um papel de pão, né? Isso para outro papel de pão. Não tem não vai ter o ITBI, por exemplo, um imposto de transmissão intervivos, né? Não tem desse papel de pão para esse papel de pão aqui, entendeu? Então não tem. Então é forma de aquisição originária da propriedade. É diferente da adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é diferente. Aí tem a transmissão, correto? Agora, no caso da uso capião, ela é originária da propriedade. A aquisição originária da propriedade, como é a arrematação de imóvel em asta pública. É a aquisição originária da propriedade. Isso é interessante no ordenamento jurídico, porque é uma forma de segurança jurídica
e confiança legítima. Esses são dois princípios, confiança legítima e segurança jurídica. Confiança legítima, ele não é ainda positivado no nosso ordenamento jurídico, né? Vem lá do direito norte-americano, direito alemão, né? Mais precisamente direito alemão, direito administrativo alemão, que é o princípio da confiança legítima, né? Que é diferente da confiança jurídica. Então, nesse princípio da confiança legítima, nós temos lá a confiança legítima que a segurança jurídica será realmente empregada pelo Estado, correto? Então, eu tenho lá a segurança jurídica de que eu vou adquirir essa propriedade imobiliária e eu não vou ter a incidência, o fato gerador do tributo de transmissão inter vivos, correto? Então, é uma forma originária de aquisição da propriedade, entendeu? Então, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar aqui a live gravada, meus agradecimentos somente a quem esteve aqui presente, né? Dr. Dilson, Estude Concurso, doutora Márcia sempre está em toda a live, é um grande prazer tê-la aqui sempre, e eu vou deixar a live gravada aqui e vou deixar a live gravada no canal do YouTube. Aliás, hoje eu remeti a live, né, a gravação do perfil Vida de Advogado Cast, está lá o segundo episódio. E nós vamos seguir lá também com o perfil do podcast. Estão migrando para o podcast. Uma hora vai sair. Então, vamos nessa sequência. E eu aqui vou produzir conteúdo especificamente da Usucapião. Por que vou fazer isso? Porque eu advogo, a maioria sabe, há mais de 26 anos. E desde o primeiro período eu faço estágio e sempre com direito imobiliário. Então, o que acontece? Além de gostar, porque a pessoa tem que gostar, direito imobiliário tem que gostar. E para você estudar o direito imobiliário, não é só o direito imobiliário, tem que estudar a Constituição, direito constitucional, né? Princípios de direito. Pequena, uma boa noite para você tê-la aqui. Estamos aqui no final da live, mas ela vai ficar gravada aqui e no meu canal Pensando Direito com Walter, lá no YouTube. Tá? Então, eu estou produzindo mais conteúdos lá também, aqui. E aqui eu vou produzir sempre conteúdo sobre a Usucapião. Por que a Usucapião? A Usucapião é porque é uma forma que eu tenho de compartilhar e de ajudar as pessoas que pretendem adquirir a casa própria. Claro que sempre, porque o conteúdo aqui é informativo. A Usucapião, no próprio provimento 65, 2017, não poderia ser diferente, né? Me parece que no artigo 4º desse provimento, a presença do advogado, da advogada, ela sob pena de nulidade. É necessário ter um advogado, né? Então tem que ter, mesmo na via extrajudicial, que é no caso do provimento 65, tem que ter o instrumento, pode ser particular, o instrumento de procuração com a firma reconhecida, né? E lá cópia da identidade da OAB, também autenticada, para juntar naquele procedimento administrativo. Então, é necessário ter um advogado para adquisição, mesmo pela via extrajudicial. Então, como falo, eu vou me dedicar a produzir conteúdos sobre a Usucapião. Tá? Então, por ter muitos imóveis no Brasil, eu acredito que o direito, o advogado, né, não só o direito, nós, advogados,
advogados, nós podemos fazer uma sociedade melhor, né? A partir do momento que essas propriedades, né, principalmente no interior, né, muitas propriedades imobiliárias irregulares, e o imóvel a nível, além da afetividade, o econômico também, é de 30% a 40% a valorização dessa propriedade, né? Com a uso capião, no caso, com essa aquisição originária da propriedade, tá? E a uso capião pode ser até coletiva, né? Naqueles imóveis de valor menor, eles podem ser feitos coletivamente. E o próprio a uso capião pela via extrajudicial, os confrontantes podem fazer o litisconsórcio, ou seja, todos fazem um requerimento só no registro imobiliário, também pode. Mas essa produção de conteúdo é justamente para fomentar, de que ajudar que as propriedades no Brasil sejam regularizadas, correto? Então, me desculpa que eu vou beber água aqui, porque eu lembrei que eu tive um professor que ele dizia, ele bebia água mineral assim, numa garrafa assim, dessa. Me dá licença, desculpa. Porque ele dizia, brincando, é claro, para ninguém pedir água para ele, né? Muito legal. Ele dizia, ele vai essa garrafa, agora me lembrei. Mas não foi por isso que eu esqueci de trazer um copo aqui. Não é falta de educação, desculpem. Então, é porque está muito quente aqui no Rio de Janeiro. Muito tempo que eu não via tão quente. Muito quente mesmo. Eu estou próximo à praia, mas mesmo assim está muito quente. Está demais, não venta, está quente. Então a gente temos que utilizar de muito líquido, né? Tem que beber bastante líquido. Não na garrafa, é claro, num copo, né? Então é isso, muito obrigado por termos todos aqui, tá? Gratidão é minha, doutora Márcia, e muito obrigado. Eu vou deixar a live gravada aqui no Instagram e lá no YouTube. Então quem ainda não segue o perfil, siga o perfil, walterfaria.ferreira, e lá no YouTube, né, que tem um link aqui na bio do meu canal Pensando Direito com Walter, tá? Um grande abraço e muito obrigado por permanecerem até aqui, e a você que assistiu essa gravação aqui até o final. Grande abraço e principalmente a vocês que estiveram aqui. Doutor Itagi, um grande abraço, uma boa noite, prazer tê-lo aqui já no final da live, mas essa live vai ficar gravada. E o doutor Itagi, de São Paulo também, como a doutora Márcia, é uma honra tê-los aqui, né? Por isso que o Instagram, as redes sociais. O doutor Itagi é também um grande especialista no direito imobiliário, né? Um grande abraço, prazer tê-lo aqui. E eu vou deixar, um grande abraço, doutor. Vamos deixar aqui, aliás, doutor, temos que fazer a live, né? Então vou cobrar aqui para fazermos a nossa live, né? O tema aqui, estamos falando de uso capião, mas a gente escolhe o tema, fica a critério do doutor, tá correto? Então, muito obrigado, uma boa noite. Vou deixar a live gravada no meu canal do YouTube, Pensando Direito com Walter, e também aqui. Todas as lives ficam gravadas, eu não tiro nada, a não ser que tirem, né? As lives ficam gravadas aqui e lá no YouTube, que eu entendo que o pouco que eu sei, eu necessito, eu tenho obrigação de compartilhar, né? Então, quando eu vou dar palestra, curso, aula, não importa, pode gravar, filmar, tirar foto, e não tem importância nenhuma. Eu acho que eu, Walter Faria Ferreira, entendo que o pouco que eu aprendi com o outro. Então, o pouquinho que eu sei, e eu sei também que não vai dar tempo do que eu quero aprender, eu sei que não vai dar tempo, mas
Enquanto estiver por aqui nessa jornada, eu vou compartilhar conteúdo na medida do possível. Então, eu não tiro as lives, fica aqui e lá no meu canal do YouTube também, tá? Então, se tiver a oportunidade, é uma honra vocês tê-los todos aqui. Um grande abraço e muito obrigado por me ouvir até agora. Grande abraço, obrigado, boa noite.